No ar, JSV Live Show, o seu programa de entrevistas online. Alô, amigos da rádio JSV, tenho o prazer de receber aqui um professor especial, uma pessoa muito legal que está conosco sempre e que a gente tem aí uma amizade muito grande. Então, convidei o Jorge de Paula aqui, nosso amigo, para falar sobre aspectos da educação e também da inclusão, tá, Jorge? Porque você tem um problema de nascença, né? Um problema congênito, sim. E você tem pouca visão, né? Pouquíssima visão, né? Sim. 5% na estimativa médica. Na estimativa médica. Sim. Em qual olho? Nos dois. Nos dois. Uhum. Então, você tem 5% no olho e 5% no outro, Sim. né? Isso não foi adquirido, você nasceu assim, né? Nasci assim, sim. Teve problema na hora do parto, aquela coisa toda? Não, foi toxoplasmose. Toxoplasmose. É. Bom, você é uma pessoa amplamente adaptada já, porque desde que você nasceu, que você tem... não é um problema, tem a deficiência visual, né? Então você viveu um mundo diferente, mas adaptando-se a cada dia ao mundo geral, não é isso, Jorge? Sim, eu fui uma criança feliz. Os meus pais souberam, entenderam a situação, né? Eles souberam lidar, porque muitas vezes a família não consegue, né? Exclui até, ou até esconde, mas no caso não foi. Eles souberam lidar com isso e me proporcionaram médicos. E praticamente, do ponto de vista clínico, uma vida normal. Sem muitas restrições, a não ser, claro, né, a deficiência ali que não permitia eu enxergar muito longe. Você não usa o braille, né? Não uso. Tentei uma vez, mas não é muito difícil para quem enxerga aprender mesmo o braille, porque você tem a tendência de ficar sempre olhando e desenvolver a parte tátil, ela não é tão simples, não. A pessoa que nasce completamente sem visão desenvolve outros sentidos, né? Com certeza. É mais fácil, né? Ele, afinal de contas, é o que ele vai convive a vida inteira. Orienta a gente, 5% de visão, você tem um alcance de quantos metros, mais ou menos? Jorge, é muito baixo. Se você olhar, por exemplo, só para você ter uma ideia, o pessoal entender, eu olho para o seu rosto, vejo o seu rosto, só que eu não vejo detalhe nenhum da pessoa, né? Detalhes de pele, de só a cor da pele, se a pessoa tem um barba ou bigode, mas coloração de olhos, coloração às vezes do cabelo, nada disso é perceptível. Quer dizer, nós estamos a menos de 1 metro um do outro, né? Sim. Numa sala de aula você é professor de sociologia, você também é professor de filosofia e de história. Numa sala de aula, para você, isso te dá alguma restrição? Olha, nem tanto porque claro, restringe, não é verdade, mas eu tenho o costume sempre de estar andando pela sala. Né? Então, estou em contato direto com os alunos. É interessante quando a gente comenta nas reuniões sobre um aluno, você sabe exatamente onde é que senta e qual é o comportamento dele, né, Jorge? Principalmente aqueles alunos que são mais espertinhos, né? querem usar dessa situação para Já tentaram? favorecer. Tentam. Mas eles ficam impressionados com outro detalhe também, né? Eu escuto muito bem. Então, dependendo do que falam, quando falam, eu brinco com eles, se vocês falarem baixo, é pior. Porque daí que é aí que eu vou ouvir mesmo. Aguçar o seu sentido. Sim. Então, é muito, muito fácil nesse sentido. Mas tem sempre aluno que ajuda também, né, Jorge? Tem alunos que conseguem entender essa dimensão e ajudar nisso. Na verdade, tem apoio de muitos alunos. O apoio é grande, né? Fora o apoio dos professores, toda a direção. Vamos falar quando a gente falar sobre a inclusão sua na escola, a gente vai falar do apoio que você teve dos professores, porque isso não é normal, viu? Tem muita escola que discrimina o professor que tem deficiência visual. Infelizmente. Nós temos um caso, inclusive, já detectado, que não vamos comentar aqui. Bom, vamos lá, vamos voltar lá atrás. O Jorge descobriu que tinha vocação para o sacerdócio, né? Como é que isso surgiu? Então, isso foi ali pelo ano de 1930
em 1993, e participando de grupos de jovens, de movimentos de igreja, eu senti que podia, né, ajudar mais. Essa foi a primeira experiência. E daí eu percebi que essa ajuda poderia vir pelo sacerdócio. A sua família... Catolicíssima. Catolicíssima, Sim, e, catolicíssima. e apoiou na hora a sua iniciativa, né? A mãe sempre fica um tanto apreensiva, né? Mas depois compreendeu, e assim como compreendeu a minha saída também. Enfim, quando você saiu depois... Uhum, né? sim. É um estudo longo, né? Sim, é um estudo longo. Que varia de algumas circunstâncias. Por exemplo, se você olhar o padre diocesano, que o católico chama, hoje o estudo dele ele está em torno de uns 8 anos. 8 anos. Vamos considerar para assim. se ordenar, né? Isso. São 4 de teologia, 3 de filosofia e 1 ano de adaptação, porque ele chega, né? Ele chega adulto, então para ele se adaptar, então ele passa 1 ano dessa adaptação antes de começar os estudos. Então 8 anos. E a parte de teologia é incluída numa dessas matérias? Não, ela é separada. Separada. Separado. A teologia e a filosofia são 2 áreas distintas. E hoje até, né, o MEC reconhece as 2 áreas como universidade. Bom, depois do intervalo, a gente vai conversar mais sobre dessa parte de matérias, né, que são exigidas. Sim. E a gente volta já. Eu estou conversando com o Jorge de Paula, ele que é professor. Nós estamos homenageando o Jorge no Dia do Professor. Voltamos aqui com o Jorge de Paula, falando sobre o professor, sobre o sacerdócio. Ele foi sacerdote durante alguns anos. Bom, aí... Concomitantemente, quando você entrou no seminário, você também fez a faculdade de Filosofia e Sociologia. Sim, eu levei para a faculdade de Filosofia, né, eu levei 3 anos de preparação, que era na época, né, a preparação que os padres Sagrado Coração de Jesus possuíam. Era a sequência. Então, são 3 anos de preparação e depois, sim, em 97, eu comecei a faculdade de filosofia e terminei em 2000. Filosofia, ela credencia sociologia também e história. História. Né? Na minha época, principalmente, credenciava sociologia, filosofia e história. Hoje eu não sei se há... Não sei se há credenciamento, né? Não. Agora, Jorge, enquanto você estava estudando para ser sacerdote ou na sua época de sacerdócio, isso ficou por conta do seu conhecimento. Você não deu aula nessa época, né? Não. Apenas a dedicação aos estudos e a dedicação às comunidades religiosas, né? Que a paróquia onde a gente pertencia atendia. Você atendeu aqui na ação... Não, nessa época... Como era seminarista ainda, estava em Santa Catarina, né? Eu atendi uma comunidade pertencente à paróquia de lá. De Brusque, Santa Catarina, sim. Né? O seminário era em Brusque. Era em Brusque, uma cidade muito boa, por sinal. A grande, cidade, praticamente, Santa Catarina praticamente é toda estrangeira, né? Sim, a festa do Marreco. Tem a festa do Marreco lá? O Fenarreco. É Fenarreco? Fenarreco, que sim. legal. Você chegou aí alguma? Não cheguei ainda. Não, mas o pessoal gosta do marreco lá. Adoro o marreco com repolho roxo. Ah, é? Que legal. Sim. Muito bom. Você exerceu sacerdócio durante quantos anos? Então, eu exerci sacerdócio a partir de 2000 e... em torno de 8 anos, mais ou menos, a partir de 2004 até 2012. Bom, a sua saída foi, assim, uma opção, não teve um caráter, assim, de não achar que era aquilo que você devia, nada, foi por opção mesmo, né? Opção minha, sim. Não houve nada que descontentar, não houve nenhum problema, né, com a igreja, com os superiores, nada, foi opção minha. E como é que você chegou aqui em Taubaté? Então, eu vim, porque assim, eu fiquei 8 anos, praticamente 8 anos, trabalhando numa formação de seminaristas, ali no Paraná, Terra Boa. E que a terra é boa mesmo. E ali eu trabalhei seminário, era o meu trabalho, formar seminaristas, né, formar futuros padres. E depois, então, acabou meu tempo, né, porque já estava muito tempo lá, inclusive.
vamos fazer a transferência. E a transferência foi para... Tinha vaga em Taubaté, né? Foi o Santuário São Benedito aqui em Taubaté. Eles pediram um padre, né? Sim. Porque é comum o rodízio, né, Jorge? É comum que o padre fique 4, 5 anos, depende da circunstância, e ele seja transferido para uma outra paróquia. Eu me lembro que eu tinha muita amizade com o do Holden, o bispo diocesano aqui de Taubaté, no Carmo, né? Sim. E ele falava isso também, que ele esperava a transferência a qualquer momento, porque eles ficam fazendo realmente. Aí ele vai para uma instância maior, tem um plano de carreira, né? Pode acontecer, sim. E daí chega um outro para fazer o trabalho dele, né? Sim. Bom, assim que você saiu, você abraçou o magistério? Foi. Assim que eu saí, eu comecei... Você saiu em que ano? 2012 mesmo, 2012. no segundo semestre. Né? Ali no segundo semestre eu já comecei a eventuar, substituir. Lá no BQ mesmo? Não, primeiro na prefeitura. E depois, então, eu comecei, né, falei com a diretora, a dona Vânia, na época, Dona Vânia. Me acolheu muito bem, por sinal, e aí eu comecei ali com o eventual no BQ. Você tinha alguma preocupação no sentido da acolhida, você tendo o problema visual? Você tinha essa preocupação? Não. Eu não tinha, realmente, não tinha nenhuma preocupação. Talvez seja por conta da minha criação, né? Criado numa perspectiva praticamente normal, e as pessoas lidavam com isso muito bem. Então, eu não tive mesmo, não. Nenhuma preocupação. Muito bem. Aí eu me lembro da sua chegada lá no BQ, algumas vezes a gente até te acompanhava na sala, aquela coisa eu ajudava, toda, né? Sim. Uhum. O que você achou dos professores, como eles te acolheram? Hoje você está perfeitamente integrado, até faz suas piadinhas, aquela coisa e tal. Sim. Mas quando você chegou? Fantástico. Fantástico. O BQ desde o primeiro momento, desde o momento em que eu fui 2012 que você chegou. Né? 2012, que eu conversei com a dona Vânia, né? Ela abriu totalmente as portas para que eu pudesse atuar ali, exercer o magistério, né? Eventuar, porque era cadastro dava eventual. mais aula que a gente. Verdade, naquela época sim. Naquela época sim. E depois, com os professores, nenhum problema. Fantástico. E eu digo até, posso adicionar, é uma característica do BQ. Eu não posso falar das outras, mas, né, porque eu não conheço. Você já deu aula em outras escolas estaduais. Sim, mas é uma característica do BQ essa acolhida. Os professores todos abraçam a causa, né? Sim. Quem chega se sente bem. Exatamente. Não tem como a pessoa não se sentir bem no BQ. Muito bem. Por parte do aluno, como você analisa o aluno que você recebeu em 2012 e o aluno de hoje? Qual é a característica, qual é a mudança que você notou de comportamento, de atitude? Nós vamos falar isso depois do nosso intervalo, que deu só um minuto para gente. Que coisa feia. Voltamos aqui conversando com o Jorge de Paula, o dia do professor, e é um professor bacana, um professor especial aqui, muito querido pelos alunos também, viu, Jorge? Pode crer. Eu sei. É falsa modéstia, eu sei. Eu sei porque eu gosto deles também. Você gosta deles também, né? Sim. Fica sendo até da família, né? A gente passa tanto tempo na escola, né? Que a gente acaba se apegando até aqueles que dão trabalho, né? Sim, eu encontro com esses até hoje também, né, na rua, me cumprimentam, fazem a questão de me cumprimentar, né? Algumas vezes pedem até ajuda para algum tipo de trabalho que esteja fazendo, faculdade. Mas assim, eu te perguntei a diferença entre o aluno que você recebeu no começo da sua carreira, né, e hoje. Bom, eu vou dividir Pode se alongar, não tem problema nenhum. Eu vou dividir essa fala, essa diferença em duas partes. A primeira parte com eles mesmos. Né? Eu observo os alunos, pelo menos os alunos que nós recebemos o BQ final de 2012 e 2013, que é onde praticamente 2013 eu atuei, né, no BQ. Desde o começo do ano, né? Sim, tive matérias lá, filosofia, sociologia, então eu estive presente. São alunos que, no termos de comportamento, de relacionamento entre eles, muito mais respeitosos. Muito mais respeitosos. Naquela época. Naquela época. Muito mais respeitosos, muito mais companheiros, né, de auxiliar uns aos outros.
de se empenharem mais no estudo, com todas as falhas que a gente conhece do ensino público, né, o ensino brasileiro, mas havia um interesse maior desse aluno. É uma geração que eles se interessavam mais, tá? E com os professores ou com a escola, a mesma coisa. A presença, a pertença à escola. Eles gostavam de ir para a escola, eles gostavam de estar com os professores, eles gostavam de estar juntos, né? Com as suas falhas, mas estavam juntos. Então era um clima muito gostoso. Era um clima assim, leve, tranquilo, não havia peso de se trabalhar. E você foi homenageado, inclusive, em formaturas, né? Foi. Fez discursos, né? Sim, Falando sim. em nome dos professores, né, Jorge? Sim, sim. E agora, para comigo, a mesma questão. A compreensão, a ajuda mútua, né? Porque o professor, ele não é só o aluno que aprende, né? O professor também. Então havia essa troca de experiências, essa troca em grupo de respeito e de crescimento. Claro. Hoje as coisas mudaram um pouco. Infelizmente. Aliás, foram mudando gradativamente, né, Jorge? Sim, infelizmente. Hoje alunos, o sistema ele precisa ser mudado, está aí sendo feitas mudanças, né, que são boas, claro, mas não é o sistema apenas, mas é o perfil de pessoa. Perfil de pessoa. Um perfil de pessoa sem família, sem limite, sem nenhum respeito mútuo com o outro, usa o termo liberdade como que liberdade para tudo e para todos. Tudo é liberdade de expressão. Ou seja, eu falo mal de você, coloco numa rede social, por exemplo, isso é liberdade de expressão. Não me preocupo com a sua integridade moral. Né? Então, hoje, não se tem limite. Você acha que isso foi devido ao aumento gradativo das redes sociais e dos modismos que foram acontecendo ao longo do tempo? Sim, sim. As redes sociais, como toda tecnologia, surgiram para auxiliar, né? Para se aproximar mais as pessoas, né? Agora, a gente vê o que é o contrário, elas distanciam as pessoas que estão perto. O sujeito conhece, tem um amigo na Austrália, conversa com ele lá, mas não conversa com o pai e a mãe ou o irmão que está ali na própria casa. E não recebe do pai e mãe, que também está preocupado com o celular dele, às vezes. Né? Também, às vezes também, mas tem outro fator, né, de que aí a gente tem que ser falado, às vezes o pai e a mãe não têm culpa imediata, porque ele tem que trabalhar. Então, às vezes, também o filho acaba... a filha deixou fica... de ter um trabalhando e outro em casa. Sim, né? Hoje os dois precisam sair à luta, né? Sim, às vezes, quando não em turnos alternados, um fica, o outro entra, quer dizer, aí não se vê, ou então todos saem. Né? E fica sozinho lá o filho. E também a parte cultural da família, né? Porque às vezes o pai e a mãe vivem em campos de guerra, né? E o filho vê aquilo e às vezes acha que isso é o natural, né? Olha, Jorge, tal. Sobre essa parte cultural é interessante. Uma época eu achava que porque o brasileiro tinha fama de não ler, né? Mas hoje, olhando as redes sociais, olhando as plataformas, a informação, com o crescimento, por exemplo, daqueles booktubers, né, que são os youtubers que trabalham com leitura de livros, resenhas, eu percebo que cresce. Cresce o número de leitores. Porém, a juventude ainda, por não ter referencial em casa, muitas vezes, né, não vê o pai ou a mãe, quem seja, ler um livro, ele acaba não se interessando no primeiro momento. É preciso um esforço da escola, e isso a escola faz. O PQ, por exemplo, trabalha muito bem nesse sentido. Tem uma né? sala de leitura lá. Tem uma sala de leitura. Livros. Sim, tem projetos de leitura em sala de aula, né? Com a participação dos alunos, com a encenação que você fazia, lembra? Os contos lidos. Quando eu li um conto, eu encenava o conto. Né? Fazia todo um teatro ali, mas esse é o projeto. A escola faz isso, só que só a escola não resolve. A escola não conserta a sociedade. Na sua opinião, a casa ensina menos que a rua? Sim. Hoje? Hoje sim. Até porque ele passa muito mais tempo na rua do que em casa.
O pai que se ausenta, por exemplo, ele abre caminho para que a criança fique na rua, né? Na minha geração, assim como na sua, você não via um adolescente de 13, 14 anos em casa 10 horas, 11 horas da noite. Eu nunca vi. Eu também não. Hoje, comum. Vai numa praça para você ver aí, é comum. Tá cheio, né? Tá cheio. A gente vai voltar já, depois desse bloco, seguindo aqui com a conversa com o Jorge. Voltamos aqui conversando com o Jorge de Paula, Dia do Professor. Você acha que professor, nós somos professores, né? Eu já há 51 anos, você começando aí uma carreira bastante profícua, né? E evidentemente com muita coisa pela frente ainda, Jorge, né? Sim. Você vai se aposentar como professor, Jorge, se for possível? Irei. É uma profissão que eu gosto e que eu amo. Não estou nela apenas por financeiro, por ganho, porque a gente sabe que hoje, infelizmente, status, hoje o professor não tem, né? Não, o professor ganha muito pouco, mas eu amo, eu gosto de estar com os jovens, eu gosto de aprender com eles, de poder passar o que eu sei, o que eu conheço, o que eu leio, mas também o sacerdócio aprender. Faz parte dessa aproximação que você faz, sem a minha... A gente nota que os meninos que acompanham, conversam com você, o sacerdócio te ajudou nisso? Ajudou, com certeza. Faz parte da formação, né, Jorge? Essa proximidade das pessoas, né? Talvez, assim, a diferença é que o perfil do professor que às vezes se espera é aquele professor... E eu concordo, cada um tem a sua ideia, a sua tendência. É o sujeito que entra, bom dia, boa noite, boa tarde, tá? Seco, tem um pedestal normal, em cima, né? Que ele fica ali em cima. E mantém-se distante, até por uma questão de controle de sala, mas eu não consigo ser assim. Né? O meu perfil é outro, o meu perfil é de estar junto. O Jorge, eu sou testemunha disso, ele dá aula dele tranquilo, ele só leva ajudante quando tem prova, né? A prova oficial, porque né? aí Daí também, você né? tem que enxergar a sala inteira. Ele fica de um lado, o ajudante fica do outro, né, Jorge? Sim, mas hoje eu vou dizer uma coisa para você, o sistema de provas no BQ está favorecendo bem o bom andamento. Inclusive o seu jeito, né? Sim, muito tranquilo, muito gostoso, muito sereno. Muito bem. Você teve algum problema grave com algum aluno na sua carreira? Nessa carreira curta de 7 anos? Não é tão curta assim, né? Mas algum aluno que fez com que você tivesse, não vontade de desistir, mas que você pensasse no assunto? Não. Mas a única situação grave, né, realmente, foi uma situação de ameaça em sala de aula. Eu tive também. Então, eu tive que fazer um boletim de ocorrência, o aluno era liberdade assistida, né? Foi a primeira e única vez que chegou a esse nível. Você acha que a liberdade assistida deve ser feita assim, do jeito que é feita, ou os alunos teriam que ter uma escola especial para eles? Olha, posso ser sincero? Pode. Não, o aluno precisava ter, não na escola especial, ele deveria continuar na Fundação Casa. Na Fundação Casa, estudando lá, né? Pelo menos o que a gente observa do perfil que nós temos na sociedade atual e do que a gente conhece, Jorge. Eu não posso dizer assim que agora seja assim, mas pelo perfil eu diria que eles precisam ficar lá. Então, Jorge, nós temos uma classe lá no BQ, um aluno autista e uma cadeirante. Sim. São pessoas PCDs que precisam de cuidados especiais. Você se acha preparado para esse convívio? Olha, humanamente falando, sim. Até porque, embora cada um tenha as suas limitações. Então, se nós formos levar a sério as limitações que temos, todos nós estamos preparados, ou teríamos condições de lidar com o diferente, com o outro. Agora, o preparo técnico é que falta, né? E eu não sei agora como é que as universidades estão lidando com isso. Chamados cuidadores, né? Não, os cuidadores também. Falta realmente cuidadores, mas falta o preparo técnico do professor. O professor ser habilitado para isso. Sim, né? porque o professor, por exemplo, eu sou habilitado em filosofia, mas eu não tenho nenhuma instrução em educação especial. Não é verdade? Então eu precisaria de um professor de educação especial na escola que me desse o suporte para lidar com esse aluno. Assim como você foi incluído, você é a favor da inclusão com os alunos. alunos. Eles são excelentes, os nossos alunos, mas seriam melhores se nós tivéssemos melhores condições. Um dos meninos, o que é autista, todo dia
Na hora do intervalo a gente vai lá, chama e até brinco com ele, né? Sim, sim. Eu digo para ele, olha, o seu súdito tá aqui te entregando a merenda. Então ele me abraça. Muito gente boa. Tem um amor por mim danado, parece um neto, rapaz, uma coisa assim fabulosa. Eu gosto muito dele. E a gente sente a cada dia que passa, né, crescer uma coisa especial dentro da gente também, né, Jorge? Porque a gente vê tanta carência, os meninos são tão carentes, tanto de conversa, de carinho, como também até de atenção, né? Porque eles chegam muito perto da gente para fazer coisa que é extra ensino, né? Contar da vida e, enfim, falar coisas que... Isso é bom, né, Jorge? É bom. E precisa ser assim, isso demonstra a proximidade, o carinho, mas não conseguimos lidar com tudo, né? Né? Então, deveria ter um suporte para que o aluno fosse atendido nessa integralidade. Mas, de um modo geral, já estamos quase encerrando a nossa entrevista, de um modo geral, você acha legal ser professor, você acorda com prazer para trabalhar. Sim, acordo com prazer para trabalhar. É claro que se pudesse ser a partir das 8 seria melhor, né? Tomar um cafezinho antes, né? Seria melhor. E às vezes tem aquela sala complicada que é a primeira aula, né? Verdade. Mas no geral, eu acordo com prazer, gosto de ser professor. Gosto do ambiente escolar. Gostaria só de ser um pouquinho mais reconhecido, né, Jorge? Eu só gostaria de ver a minha classe reconhecida. Muito bem. Muito mais. Jorge, receba as nossas homenagens. Obrigado. Nesse dia do professor. E a gente espera que você continue lá com a gente. É só isso que eu peço. Continua lá com a gente. Tá? Se o governo continuar... Eu já estou no fim de carreira. Você não vai aposentar, não, Você vai Jorge. ser meu sucessor lá. Você não vai aposentar, não. Vai contar com as piadinhas sem graça. Você me passa o seu manual. Bom, então. Obrigado, Jorge. Joia, valeu. Começamos com o professor Jorge de Paula. Ele que foi o nosso homenageado aqui no Dia do Professor. Rádio JSV. Música e informação. JSV.